Sermão do Monte, capítulo 23, parte 2. A mortificação do pecado. Todo o antinomianismo que tem havido através dos séculos, todas as tragédias que têm acompanhado os movimentos perfeccionistas, na verdade surgiram por causa de noções falsas a respeito do pecado. Porque os homens não conseguiram entender que o pecado não é somente uma força que leva o homem a tornar-se culpado, mas também que existe tal coisa como a poluição do pecado. Embora um homem não esteja praticando nenhum pecado no momento, ainda assim continua sendo um pecador. A natureza humana é pecaminosa. Precisamos aclarar as nossas ideias acerca do pecado, em distinção aos atos pecaminosos. Precisamos ver que o pecado é algo que existe à parte dos atos do pecado e que esses últimos são produzidos por aquele. Talvez a maneira mais conveniente de definirmos a questão seja nos lembrarmos do Domingo de Ramos, um dia que nos faz retroceder a todos os detalhes da vida terrena do Filho de Deus. Naquela oportunidade, Jesus subia a Jerusalém pela primeira vez. Qual foi a significação de todo aquele acontecimento? Por qual motivo Jesus se dirigia diretamente à cruz e à morte? Só há uma resposta possível para essas indagações. O pecado foi a causa de tudo, e o pecado é algo que só pode ser solucionado conforme foi solucionado por Cristo. Não havendo alternativa, quero dizer, com toda a reverência, que o pecado criou um problema até no próprio céu. Trata-se de um problema muito profundo e devemos começar a perceber essa realidade. O pecado em mim e em você é algo que levou o Filho de Deus a suar gotas de sangue no jardim do Getsemane. Obrigou-o a suportar toda a agonia e todo o sofrimento a que ele foi sujeito, e finalmente a causa de sua morte na cruz. Isso é o pecado. Jamais poderemos lembrar essa realidade por número exagerado de vezes. Não é um grande perigo. Penso que todos deveríamos admitir esse fato. Pensar no pecado meramente em termos de conceitos morais, catalogando as transgressões e dividindo-as em graves e leves, além de várias outras classificações? Sem dúvida, essas ideias, em certo sentido, revestem-se de alguma verdade. Mas há um outro sentido em que tais classificações laboram todas em erro e, realmente, são classificações perigosas, pois o pecado é pecado, e sempre será exclusivamente pecado. Era isso que o nosso Senhor salientava. Não é, por exemplo, somente o ato de adultério. É o pensamento e o desejo que são também pecaminosos. É sobre esse aspecto que devemos enfocar nossa atenção. Precisamos entender quão terrível coisa é o pecado. Assim sendo, deixemos de lado todo esse interesse por classificações morais. Deixemos até mesmo de pensar em ações humanas em termos de classificações morais. Pelo contrário, convém que concebamos tudo isso em termos do Filho de Deus e do que o pecado significa para ele, e como isso influi sobre a sua vida e ministério. É sob esse prisma que deveríamos considerar o pecado. Naturalmente, enquanto estivermos concebendo o pecado somente em termos morais, talvez nos sintamos autossatisfeitos, contentes de não havermos caído em determinadas faltas. Isso, todavia, é um conceito inteiramente falso e compete-nos perceber que, em vista daquilo que somos, o Filho de Deus teve de descer do céu e passar por todas aquelas tremendas agonias, chegando a morrer da crudelíssima morte da cruz. Você e eu
possuímos uma natureza tão maligna que tudo isso se fez necessário. Tão grave assim é a poluição do pecado que em nós existe. Jamais poderemos considerar exageradamente a natureza do pecado e suas temíveis consequências. Um dos caminhos mais diretos para a santidade sempre será considerarmos a pessoa de Cristo em seus sofrimentos e em sua agonia. Em nenhum outro quadro é retratada a natureza do pecado com cores tão terríveis e espantosas do que na morte do Filho de Deus. O segundo item que precisamos notar é a importância da alma e do seu destino. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno, como está em Mateus, capítulo 5, versículo 30b. Cumpre-nos observar que o Senhor Jesus proferiu essas palavras por 2 vezes, a fim de torná-las mais enfáticas. A alma, disse ele, é tão importante que se o olho direito de alguém estiver sendo a causa de sua queda no pecado, então deveria ser arrancado e lançado fora. Conforme passarei a demonstrar, isso não deve ser executado em sentido físico. Há muitas coisas nesta vida e neste mundo que, por si mesmas, são muito boas, corretas e proveitosas. Mas nosso Senhor ensina-nos aqui que se essas coisas chegaram a servir-nos de armadilhas, precisaremos pô-las de lado. Jesus exprimiu o ponto de maneira ainda mais incisiva de certa feita, quando declarou: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, como está em Lucas, capítulo 14, verso 26. Isso quer dizer que não importa quem ou o que se tenha interposto entre nós e o Senhor, caso seja prejudicial às nossas almas, então deveria ser abominado e eliminado. Contudo, isso não significa necessariamente que o crente tenha de odiar aos membros de sua família. É óbvio que não, pois nosso Senhor ensinou-nos a amar até nossos próprios inimigos, mas simplesmente está em pauta o fato que qualquer coisa que milite contra a alma e a sua salvação não passa de um adversário, devendo ser tratada como tal. O erro consiste em abusarmos dessas coisas, de colocá-las na posição errada. Isso é errado e esse é o ponto que Jesus enfatiza aqui. Se as minhas faculdades, propensões e habilidades me conduzem ao pecado, então terei de abandoná-las, de livrar-me delas. Até mesmo essas coisas precisarão ser postas de lado. Se você examinar a sua experiência diária, penso que perceberá de imediato o que está envolvido nisso. Nossa dificuldade é que, por causa do pecado, tendemos por perverter todas as coisas. Todas as coisas são puras para os puros, como está em Tito, capítulo 1, verso 15. Sim, mas conforme já havíamos ressaltado, nós mesmos não somos puros. E o resultado disso é que até as coisas mais puras, vez por outra, se tornam impuras. Nosso Senhor mostra-nos aqui que a importância da alma e de seu destino é tal que tudo o mais deve ser subserviente a isso. Tudo o mais deve ser secundário quanto a esta questão. Devemos examinar a inteireza da nossa vida e verificar que o destino da nossa alma tenha a prioridade em nossas considerações. Essa é a mensagem de Cristo. E ele a exprimiu dessa maneira tão enfática e impressionante. Nossa mais importante possessão, ainda que seja nosso próprio olho direito, caso nos esteja servindo de tropeço, precisa ser arrancada fora.